Oi, pessoal, boa tarde. Queria dizer para vocês que é um enorme prazer estar aqui com vocês, mesmo que não presencialmente ainda. E já te agradecer muito pela participação, pela tua colaboração na pesquisa. A ideia é que a gente se desenvolva junto. Como parte do processo, foram enviados alguns textos e a gente achou mais interessante também falar um pouquinho sobre o papel da psicologia e do psicólogo escolar, como mobilizadores, inclusive, das temáticas que a gente vai conversar logo mais amanhã. Então, para apresentar sobre a psicologia e psicólogo escolar, para a gente conversar um pouco mais sobre isso, queria falar sobre a gente, de que nós representamos mais do que nós mesmos. Nós, enquanto profissionais, enquanto psicólogos, enquanto sujeitos, nós representamos a atuação da psicologia, todo o aparato histórico de conhecimento que ela possui, inclusive os papéis de poder. Nós representamos o governo, né? A gente fala que a culpa é do governo, mas eu diria que a responsabilidade é do governo e o governo também somos nós. Nós representamos a educação pública no Distrito Federal. Então, todas as escolas, as mais de 700, os mais de 40 mil estudantes também são representados por nós. E chegando cada vez mais próximo, nós também representamos Sobradinho, né? Inclusive com essa mediação que foi feita com tanto carinho pela Thais, a Ellen, a Juliana e com a colaboração de outros, que representa um pouco, ou intenciona representar nós mesmos, que inclusive temos essas histórias. Aqui eu busquei trazer as universidades que formaram a gente, né? Peguei essas informações daquele questionário que a gente fez junto. Então, todos nós somos cheios de histórias e de representações, de origens um pouco diferentes, mas que se encontram e que hoje têm uma representatividade muito grande. Que, inclusive, a gente não é só constituído apenas por nós. E eu queria só relembrar dessa foto, que para mim ela é muito importante. Ela não é nova, ela já tem alguns anos, né? Antes da pandemia, inclusive. E por que eu gosto tanto dessa foto? Porque ela representa a maioria de nós, de que inclusive chegamos, estamos, alguns que nasceram e outros que partiram, né? Mas representa inclusive Sobradinho, representa a atuação da equipe e representa os próprios psicólogos, que é a grande discussão e a grande partilha que nós teremos. Nos representa, né? Então, quem somos e por que que a gente faz e o que a gente faz. Trazendo o primeiro texto, que foi inclusive compartilhado do Baró, que ele seria um dos precursores da psicologia crítica, de que ele indica que o psicólogo deve promover conscientização, e a conscientização transforma os sujeitos. E esse processo de conscientização não é apenas uma mudança de opinião da realidade, não é só ver de um jeito diferente, mas é uma ação diferente. Então, não há um saber verdadeiro que não seja essencialmente vinculado com o saber transformador da realidade. Não há um saber transformador da realidade que não envolva uma mudança nas relações. Então, conscientizar é também humanizar e permitir que os sujeitos juntos alterem as realidades. E para isso é um processo inicial do próprio psicólogo. Nós precisamos nos conscientizar, inclusive, desse papel de transformação do outro e dos outros. Por isso, inclusive, uma das perspectivas, ou a perspectiva escolhida pela Secretaria para a nossa atuação, é a psicologia histórico-cultural, que nessa concepção nós somos feitos de história e de cultura, né? Quando diz a história, então, aqui, diz da filogênese e da ontogênese. Então, só na Constituição enquanto um biológico, né, enquanto indivíduos, que também foi constituído historicamente, quando a gente começou a ficar em pé, isso mudou o nosso campo de visão, liberou as mãos para utilizar instrumentos e várias ferramentas que hoje, inclusive, utilizamos e estamos agora. Por exemplo, na última imagem, mediados pela tecnologia nos alcançando. Inclusive, além de não presencial, em tempos diferentes, que eu estou gravando em um momento e cada um de vocês vai ver um momento diferente. Então, nós temos essa constituição histórica de que, inclusive, outros que passaram antes de nós e que nós temos essa representatividade, essa constituição. E cultural, porque nós somos mediados por instrumentos, por linguagem e por vários tipos de mediações simbólicas e nas vivências que tornam a gente quem a gente é.
Essa imagem para mim eu achei bem interessante, que apesar de, inicialmente, pelo menos para mim, parecer um pouco confusa, ela apresenta instrumentos, é um tipo de linguagem, apresenta várias linguagens, pronto, se faz vários tipos de mediação, inclusive artísticas, mediadas pelos símbolos que nós temos. E cada um de nós vai ter uma representação diferente, baseada justamente nessa constituição histórica e cultural sobre, por exemplo, essa imagem e os sentidos que elas trazem para nós. A imagem no todo e cada elemento. A nossa constituição nessa perspectiva, ela é feita por um processo mediado pela cultura. E então, a atuação do psicólogo nessa perspectiva indica inclusive uma criticidade. Psicólogo na escola é diferente de um psicólogo escolar, porque o psicólogo atua dentro de uma perspectiva própria, uma perspectiva crítica. E aí, trazendo novamente o Baró, então, uma atuação crítica do psicólogo escolar orienta a conscientização para as maiorias populares, acompanhando-as para a libertação. Quando o sujeito se torna consciente do papel dele e dos outros, ele começa uma caminhada com a libertação, de ter inclusive autonomia, que considera a sociedade como um fator determinante para a conduta, ao invés da natureza. Então, a gente não nasce do jeito que a gente é, nós nos tornamos sujeitos e nós estamos em transformação o tempo todo, em processo. Essa perspectiva muda radicalmente como a gente nos vê e como vê qualquer processo dos outros. É uma perspectiva que admite as funções humanas como transformadoras do ambiente, onde a vida mental das pessoas é produto das atividades dinâmicas manifestadas nas práticas sociais, como diz o Lurie. Então, as funções humanas, elas são modificadas no ambiente, mas não pelo ambiente, pelas relações que são vivenciadas. Então, nós nos transformamos. A nossa consciência, ela é modificada, ampliada e ressignificada constantemente. Não é de cima para baixo, mas é nas relações. E uma perspectiva crítica que oportuniza ao psicólogo escolar escolhas conscientes voltadas para a atuação institucional, coletiva, embasada numa visão de homem constituído nas suas relações históricas e culturais. Como nós nos vemos e vemos o desenvolvimento do outro, muda radicalmente a nossa atuação. E aí, como uma mediação, esse é o Galatea of Spheres, do Salvador Dalí. A gente não vai poder circular os sentidos agora, como nós gostaríamos, né, como faremos no encontro presencial, mas essa produção me chamou muito a atenção porque ela, na verdade, aparece em uma imagem inicial composta de várias esferas que isoladamente não tem muito sentido. E justamente essa composição de vários elementos, que inclusive mudando a posição das esferas, que são redondas, né, dá uma dinamicidade, a própria imagem, os sentidos que elas têm também podem ser modificados. Então, nessa concepção, o ser humano se faz nas relações, nas interações, o tempo todo. Inclusive nós enquanto psicólogos escolares, já chegando mais perto aqui da atuação em Sobradinho, a nossa Constituição histórica, ela também é dinâmica. E o que nós fazemos muito para muita gente. Então, na nossa atuação nas escolas, a nossa função tem um papel especial na mediação das relações das pessoas, em um espaço que é a escola, que é extremamente potente para a construção e desenvolvimento psicológico humano mais complexo. Então, não só o conteúdo, mas também as relações, as vivências potencializadoras de desenvolvimento trazem a potência da escola, das pessoas e da nossa própria atuação. Então, nossa meta principal na intervenção é mediar intencionalmente processos de conscientização dos sujeitos, em prol de uma clareza para a autonomia, para a independência perante a oportunidade de desenvolvimento, ou seja, para escolhas presentes no processo de escolarização, que é extenso, são vários anos. Então, são vários anos com oportunidades de vivências, de mediações intencionalmente planejadas. Então, nosso papel nas escolas é de extrema relevância e compreender esse papel e a repercussão da nossa atuação favorece nós intencionalmente mediarmos processos de conscientização e de desenvolvimento para muitos. Não vou falar demais,
porque daqui a pouco a gente vai se encontrar, mas a gente está falando de nós. E parte dessa proposta é justamente esse resgate de quem somos, né? Da onde viemos e para onde iremos. Queria deixar essa imagem para finalizar esse vídeo, que tem que ser curto mesmo, porque amanhã a gente vai conversar muito mais sobre tudo isso, para que a gente pense. E amanhã, inclusive, de que a gente circule alguns sentidos. Nessa construção histórica, no papel do psicólogo e da própria psicologia histórico-cultural, numa perspectiva crítica, como é que a gente se vê? Como é que você se vê? Quais sentidos circularam quando você observa essa imagem? E amanhã a gente compartilha os sentidos, que eu tenho certeza que será muito rico. Vai ser muito interessante nós nos escutarmos. Então, agradeço demais a sua colaboração, a sua participação e reitero de que é muito importante a gente se fazer junto. Obrigado e até breve.